Imagine que você está em um barco no meio do oceano, viajando de férias com a sua família. Legal, né? E se fosse preciso localizar-se nesse barco, nesse navio, no meio do oceano, o que você faria? Pois é justamente para sabermos a localização exata de qualquer ponto na Terra que entra em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que forma uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias: os paralelos e os meridianos. Eles foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto da superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 graus a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproxima dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do polo norte ao polo sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 graus a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos, eles determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e uma longitude aproximada de 43 graus a oeste. Vamos ver mais um exemplo. Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e uma longitude de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado na navegação e se baseia nestas coordenadas. GPS é uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. O GPS ele funciona com auxílio de satélites que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto da superfície terrestre,
como aquele navio, aquele barco que você está passando férias com sua família. Basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada.